Vamos partir para o mês de julho, certo? E assim, gente, como eu sempre ressalto, né? Como eu já dei bom dia para vocês, e de início, né, eu gosto sempre de estar ressaltando as mesmas coisas, e a gente sempre fala, eu creio que não seja só a minha pessoa, né, professora, eu acho que acontece com os outros professores também, né, de estar ressaltando sempre a mesma coisa, né, em relação às conversas paralelas, né, não interromper os colegas, certo? Porque às vezes um colega tem uma dúvida, né, e acaba ligando o microfone para tirar essa dúvida, certo? Aí vem um coleguinha, né, e desliga o microfone do colega que está falando. Muitas das vezes aquele colega não consegue nem terminar de falar, certo? Então, assim, como eu já expliquei para vocês e os outros professores também já explicaram para vocês, né? O chat é para vocês tirarem dúvidas, né? Nós estamos aqui com as nossas aulas online para vocês tirarem as dúvidas, certo? Mas assim, quando alguém estiver falando, né? Isso aí é a educação desde já, mesmo antes do nossas aulas ser dessa maneira, certo? Educação desde já, a gente faz o quê? Quando uma pessoa estiver falando, a gente espera aquela pessoa falar para depois a gente falar também, né? Até porque se for todo mundo falar ao mesmo tempo, se transforma em uma, né, em uma, digamos que uma loucura, porque aí eu não entendo nem o que um está falando e nem o que o outro está falando. Então, no nosso caso aqui, se um for falar, o outro for falar também, acontece o quê? A microfonia, né? E aí eu acabo que não ouvindo nem o que um está falando e nem outro. E como vocês já sabem, né, de acordo com o que vocês ligam o microfone de vocês, a minha imagem vai travar, certo? Então, a partir do momento que aquele colega liga o microfone sem necessidade, a minha imagem vai travar e ficam as pessoas não conseguem me ver, certo? Então, assim, reforçando mais uma vez, por favor, evitem ligar os microfones, só em extrema necessidade. Não precisa ficar ligando o microfone, tia isso, tia aquilo, não precisa, não há necessidade, tá bom? Porque o que acontece muito aqui, e essas conversas paralelas no chat, certo? Vocês prestem atenção, como é que vocês conversam com os colegas de vocês, qual é o tratamento que vocês usam com os colegas de vocês, certo? Então, assim, é, quando eu estiver falando, eu estou falando, certo? Então, não tem necessidade de vocês ficarem conversando coisas que não tem nada a ver no chat, tá bom? Tudo bem? Entendido, né? Então, vamos lá. Hoje é a nossa segunda aula de ciências da semana, né? Nós temos duas aulas seguidas, tanto a de ciências, né? E depois a segunda aula até a de ética, certo? Então, assim, nós vamos ficar aqui agora, né, de 7h30 até às 8h30, tá bom? Comigo. Outra coisa, também não precisa ficar perguntando, tia, tu vai sair que horas? Tia, tu vai ficar até que horas? Tá bom? Porque assim, vocês sabem que é meia hora de aula, né? Se eu entrar às 7h30, a minha primeira aula vai até 8 horas, né? E a segunda aula de 8 horas até 8h30, certo? Então, assim, não há necessidade de ficar me questionando o horário que eu vou sair, tá bom? Porque quando vocês saírem daqui, vão diretamente para um intervalozinho e voltar com as outras aulas, tá bom? Então, no mais, era isso que a tia queria dizer para vocês, que é o que a gente sempre ressalta todos os dias, tá bom? A tia tem duas aulas? Nós vamos dar continuidade. A tia tem duas aulas. Hoje é. É a primeira de ciências e a segunda de ética. Primeira e segunda aula, tá bom? Então a gente tem duas aulas seguidas, mas com disciplinas diferentes, tá bom? Então nós vamos iniciar com a nossa primeira aula de ciências, tá?
a gente vai corrigir a atividade da aula passada, que era sobre o ciclo da água, né, que a gente começou falando, certo? Eu passei a página 102 e 103, né, para vocês fazerem. Não foi assim? A página 102 e a página 103? Pronto. A gente vai dar um ênfasezinho, certo? Como a tia explicou naquele dia, a tia falou sobre como é o ciclo da água, né? Como ele funciona, né? No, para poder sempre estar, sempre faz o mesmo ciclo, certo? A água sempre faz aquele mesmo ciclo, né? Nós temos os processos, né? Que a água, ela é conhecida como ciclo da água ou como ciclo hidrológico, certo? Como eu falei para vocês, o hidro, ele significa água, certo? É tanto que quando a gente fala sobre energia, que tem a energia hidrelétrica, hidro significa água. Então, aquela energia hidrelétrica que ela funciona através da força da água, certo? E o ciclo da água, ele pode ser ciclo da água ou ciclo hidrológico, certo? Por conta que ele a gente fala em ciclo, em água, né? E ele se desenvolve através de quê? Da evaporação, né? A evaporação é o primeiro estado que a água é, faz, né? Por quê? Porque o sol, né, bate na água, certo? Ali ela vai evaporar, né, no ar. O que é que acontece? Ela vai, né, com subindo aquelas partículazinhas, certo? E ali aquelas partículas, elas se transformam no vapor da água, que é o que? A condensação. Quando a gente fala em condensação, em relação ao ciclo da água, a gente já lembra logo de quê? Das nuvens, né? Depois que aquelas nuvens, elas se sobrecarregam e elas se formam, né? Depois de muita evaporação e condensação, elas se sobrecarregam, né? E elas ficam pesadas, que é o quê? O processo de precipitação, certo? Dali, a partir daquele momento que ela está sobrecarregada, ela muda de cor. Por quê? É a formação dos tempos da chuva, certo? Ela se sobrecarrega, né? E cai através da chuva, certo? A partir do momento que ela cai, ela se infiltra. Aonde, tia? No solo, certo? Que é o processo de infiltração, tá bom? Depois que ela faz a infiltração, ela vai diretamente, né, para o solo, formando as águas subterrâneas ou as Tia, geleiras, tá bom? Ou, a senhora tá avisando a da 3, né? hã? É a 3 ou é a primeira, Não, eu ainda Gilmar? estou na página 100. Não falei ainda a atividade, não. Viu? Ah, Vou chegar lá. É a página 100, é? É, revisando um pouquinho o conteúdo. Pronto. A 100 é mais leitura, né? Só eu estou resumindo, entendeu? Mais o conteúdo para não ficar lendo. Tem umas que ele ainda não fez, Uhum. aí ainda estamos colocando em dia, viu? Pronto, tá bom. Tá bom? Eu vou já corrigir, aí ele vai anotando aí, tá bom? Tá bom. Pronto. Então vamos lá. Então eu falei, né, os processos que a água faz, né, que é o ciclo, certo? Começa pela evaporação, depois vai para a condensação, né, que é as partículas, né, da água. Depois vai para a precipitação, que é a sobrecarregação das nuvens, né, que elas ficam cheias e pesadas. Depois a infiltração e a transpiração, que é no, nas águas subterrâneas, certo? Pronto, vamos lá. Então, como a gente já sabe, a água ela é indispensável, né, na vida dos seres humanos e também
na manutenção da vida, da natureza, certo? Porque sem a água a gente não pode sobreviver, certo? Então, a água ela é encontrada, né, na natureza, aonde tinha nos rios, nos lagos, né, nos mares, nos oceanos e nas camadas, né, do solo, subterrâneas do solo, que são as geleiras, é a mesma coisa, certo? Na página 101, ele fala um pouquinho sobre cada processo que a água faz, né? A evaporação, que é através do calor, né, que é infiltrado, é irradiado no solo, certo? O calor que é irradiado no solo aquece a água dos rios, né? Mar, Tia, lagos. Oi. qual é a página? 101. Qual livro mesmo? Ciências. Certo. Pronto. Então, continuando aqui, né? Como eu falei para vocês, né, na página 101, certo? Nós temos aí falando sobre os processos que a água faz no ciclo. Primeiro é a evaporação, né, que é através do calor do sol, que irradia e aquece a água dos rios, né, dos lagos e dos mares, dos oceanos, provocando aquela evaporação, levando-as para a formação dos vapores, que são as nuvens, certo? Então, ali, ela está em estado líquido, certo? A partir do momento que o sol bate na água para fazer a evaporação, ele faz o quê? Ele transforma aquela água do estado líquido para o estado gasoso, né? Que é a formação das nuvens, certo? A condensação é quando o vapor da água esfria, certo? Quando o vapor da água esfria, que fica acumulado na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, né, de águas que estão suspensas no ar, certo? E eles vão formar o quê? As nuvens ou os nevoeiros, depende da intensidade da chuva, né? Esse processo ele está no estado gasoso, né, que é as nuvens, e passa para o estado líquido, que é a chuva, certo? A precipitação, muita água condensada na atmosfera, inicia-se o processo de precipitação. Por quê? Precipitação é o quê? As chuvas. Quando tem muita água acumulada, o que é que acontece? Ela sofre a precipitação, que é a liberação daquela água em forma de chuva, certo? Elas se tornam pesadas, né? As nuvens, elas ficam suspensas no ar, as gotículas, e ficam pesadas. E acontece o quê? Cai no solo através da chuva, né? Assim, como ele diz aqui, em regiões que são muito frias, né, a água ela passa do estado gasoso para o líquido, mas rapidamente ela se transforma no estado sólido. Por quê? Porque ou ela cai em forma de neve ou em forma de granizo, certo? Tem países que, por ser muito frio, certo? Eles não chovem como aqui o nosso país chove. Por quê? Por conta dos graus Celsius ser abaixo, né? Ser muito abaixo. Aí o que é que acontece? Cai em forma de granizo, ele cai tipo pedra, né? De gelo, certo? E a infiltração? A infiltração é quando o vapor, né? De água condensado cai sobre a superfície terrestre. Pronto. Choveu, caiu na superfície terrestre, ou seja, caiu no solo, certo? E ali aquela água vai alimentar o quê? Os lençóis subterrâneos, que vão para os rios, mares, lagos de novo, né? Depois começa de novo, né, com a transpiração, e aquela parte da água que se filtrou no solo, ela pode ser absorvida por onde? Pelas plantas, né? E depois utilizá-la, né, desenvolve a natureza por meio do processo de transpiração. Né? A água que é proveniente das chuvas cai nos rios, nos lagos, infiltrando-se também no solo, reiniciando assim, novamente, o processo da água, do ciclo da água, certo? Então, gente, até a água tem todo um processo, certo? Para se desenvolver e se transformar em chuvas, tá bom? Pronto.
Como eu passei, deixa eu só olhar aqui, que eu acho que alguém perguntou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Ontem eu faltei porque machuquei meu pai de mais pai do... Uhum. Ok, viu, Duda? Sem problemas. Alguém tinha falado se as nuvens eram feitas de água. Se é verdade que as nuvens são feitas de água, pronto, o que a tia falou aqui. Como é que as nuvens, elas fazem, né? Com o calor do sol, que irradia, quem foi perguntou foi o Caio, né? Quando o calor do sol, ele bate nos rios, nos mares, nos lagos, ali ele faz o processo, né, da evaporação. Aquela água vai subindo em partículas, né, e se formam as nuvens. E quando elas estão sobrecarregadas, né, o que é que acontece? Cai em forma de chuva novamente. É, é feitas de água, sim. Por quê? Porque ela passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Depois, quando ela está no estado gasoso, ela vai, né, sofrer o processo da precipitação, que está sobrecarregada, e cai novamente no estado líquido, ou também pode cair no estado sólido, dependendo do, do, dos graus, né, e da intensidade do clima que estiver no país, certo? Pronto, vamos lá. Entendido, né, Caio? Sim. Show. Vamos lá. Página 102. Acompanhem a correção comigo, tá bom? Questão 1. Monte o esquema da água, completando com o nome do ciclo representado, certo? Primeiro, vapor de água. O primeiro quadrinho é vapor de água. Eu coloquei a evaporação. Não, a evaporação é o segundo, certo? Lá em cima. Primeiro quadrinho, onde tem essa nuvem, é vapor de água, certo? O segundo quadrinho, abaixo, que é essa nuvem que está em forma de chuva, é o quê? Precipitação. Vou colocar aqui no chat, tá bom? De acordo com o que tá, um ao lado do outro. Questão 1. Tia, Oi. essa que tem as gotas de água caindo, é chuva, né? Não. Vou colocar de acordo com a resposta do livro, tá? Primeiro, vapor de água nessa nuvem, tá? Depois, do lado, onde tem esse solzinho, lá no lago, é evaporação, certo? Depois, deixa eu só. Pronto. Fica desse jeito aí, ó. Primeiro, vapor de água. No lado, aquele solzinho batendo na água é a evaporação. Embaixo, a nuvem sobrecarregada, precipitação. E por último, a água subterrânea, lá no último quadrinho, certo? Corrijam aí. Para a gente poder passar para a questão 2. Qual é que eu não entendi aquela que tem água no solo? Hã? A que tem água no solo, é qual mesmo? Que tem água no solo? A última é Uhum. água subterrânea. Eu coloquei aí no chat a resposta. Gente, no momento, deixa só a tia colocar as respostas, tá? Para não misturar com a de vocês, aí vai confundir os colegas, tá bom? O Caio colocou aí, eu agradeço, mas deixa a tia colocar para não misturar, tá bom? Vocês vão apenas corrigindo aí quando a tia for falando. Oi.
eu confundi ali no chat, aí eu não soube qual era a de cima, a água indo pro sol. Vapor, a água Aí com eu não sol soube qual é era a resposta. evaporação. Tia, a primeira, a segunda é qual, tia? A segunda. Segunda, a primeira e a terceira. A primeira, vapor de água. A segunda, que tem o solzinho batendo na água, evaporação. A outra, que tem as nuvens carregadas em forma de chuva, precipitação. E a última, água subterrânea. E a nuvem normal. Vapor de água. Pronto. Questão 2. Complete o texto usando as palavras abaixo, né? As palavras que vocês deveriam usar é calor, água, gotas, chuva e ciclo. Praticamente ela está na ordem, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar só as respostas, tá? Com o calor, a água evapora, vira gotas e formam nuvens. Aí lá embaixo, o próximo. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo. Essa é a ordem da questão 2, tá? Tia, Oi. me perdi. Questão 2. Não, me perdi aqui na resposta. Qual Na resposta? evapora, vira. Evaporar, vira. Hã? Tu tá em qual questão? 2. Se ele tá na 2, Com calor. tem assim, ó, evapora e tem uma vírgula e vira. Vira gotas. Vamos lá, vou começar, tá? Eu coloquei aí as respostas da questão 2 no chat, mas eu vou ler novamente. Com o calor, a água evapora, vira gotas e forma nuvens. Aí a segunda linha, né? Segunda frase. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo. Ok? Questão 3. Pesquise e depois explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva. Então, eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta. Quem tiver colocado parecido ou igual, não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui apenas para quem não fez. As rochas vão retendo os micro-organismos e as partículas sólidas de lixo contidas na água da chuva. Pronto. Coloquei aí a questão 3, tá? Questão 4. Vou colocando, corrigindo e colocando as respostas que fica melhor para vocês.
Usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Então, vocês deveriam fazer um pequeno texto, né, com essas palavras, explicando como é que o ciclo da água, né, acontece. Foi tudo que a tia falou. Mas eu vou colocar aqui, tá? O calor do sol faz evaporar a água dos mares, rios e lagos. Vírgula, ponto. O vapor de água se condensa formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva. Pronto. Aí vai a resposta da questão 4, tá? Coloquei aí. A 4, ela é uma questão pessoal, certo? Cada um deveria criar o seu texto. Mas eu dei aí a minha sugestão de resposta, tá? Página 103. Leia e comente. No ciclo hidrológico, a água vai e volta. Pronto. Ou seja, no ciclo hidrológico, a água vai e volta. No ciclo da água. Aí é uma resposta pessoal mesmo, né? Não tem nem sugestão, porque é vocês quem deverão comentar. 6. Você concorda com a afirmativa abaixo? Aí você vai dizer se sim ou se não e explicar, né, justificar sua resposta. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e do seu ciclo. A preservação dos rios, oceanos e mares é por onde tudo tem início. Aí você vai dizer se concorda, né, sim ou não, e irá justificar sua resposta. A 7. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, gente, porque já vai dar 8 horas e nós temos que iniciar nossa próxima aula, tá? A 7. Marque com X a alternativa correta. A. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos: vapor de água, precipitação, transpiração das plantas. Não. Segundo quadrinho, vapor de água, precipitação, transpiração das plantas e infiltração. Também não. Último quadrinho, evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Ok, então na A vocês devem marcar o terceiro quadrinho, tá? B. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Qual é? Precipitação. Então vocês marcam o primeiro quadrinho, tá bom? Ok? Então, é quando terminar a aula, né, automaticamente vocês já sabem que a atividade que é para vocês fazerem é a página 104 e a 105, que é para casa, certo? Vocês irão fazer apenas essas duas páginas, que é as duas restantes. Eu irei colocar lá, né, no Google Sala de Aula, certo? Para qualquer dúvida, certo? Porque tem gente que faz assim que termina a aula, mas tem gente que só deixa para fazer mais tarde, aí às vezes se confunde, né? Então a tia coloca lá, tá bom? No Google Sala de Aula, ok? Acabar a aula que é melhor. Pronto, que aí fica o resto do dia livre, né? Pronto. Então, vamos lá. Terminamos com ciências e agora vamos para a ética, né? Dar continuidade com a nossa